Em nome do Pai que me criou, em nome do Filho que me resgatou, em nome do Espírito Santo que me santificou, divina vontade, e reina na minha vontade. Ó minha mamãe, eu te amo e tu me amas, dá-me um gole da vontade divina, minha alma. Me abençoa, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Suprema Majestade, eu venho em sua divina vontade, em nome de todos, do primeiro ao último homem que existirá na terra, para dar a ti as homenagens que tendes direito, as adorações, os louvores, o amor que cada criatura lhe deve, as ações de graças e fazer todas as reparações por todos e por cada pecado. Vem, Senhor, na tua divina vontade. Dou-te a minha vontade humana por meio do Imaculado Coração de Maria, que possui todos os dons e os frutos da divina vontade. Dai-me, Senhor, a tua divina vontade. Vem, ó divina vontade, nesta ação que estou a fazer, em todas as ações que eu farei durante o dia. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Vinde, ó Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Então, continuando a leitura do livro Coroa da Santidade, né? Sobre as obras de Jesus e Luísa Picarreta, né? Então, sua vida segundo Santo Aníbal. O próprio Santo Aníbal, como mencionado, foi talvez o promotor mais dedicado das revelações de Luísa. Ele deu uma bela descrição de Luísa em suas próprias palavras, publicadas como segue. Essas palavras de Santo Aníbal são tiradas diretamente do sol da minha vontade. A piedosa autora das histórias da paixão nunca, por qualquer motivo do mundo, teria escrito suas comunicações íntimas e prolongadas com reverenciado Jesus, comunicações que continuam desde a mais tenra idade até hoje, continuam até quem sabe quando. Se o próprio santo não a obrigou repetidamente a fazê-lo, tanto pessoalmente quanto mediante santa obediência a seus diretores, a quem ela sempre se rende com enorme pressão sobre si mesma e também por grande força e generosidade, porque seu conceito de santa obediência a faria se recusar a entrar no paraíso. A Virgem mais pura, totalmente de Deus, que emerge como uma predileção singular do Divino Redentor. Jesus, nosso Senhor, que séculos após século aumenta cada vez mais as maravilhas do seu amor. Parece que ele queria formar esta Virgem, a quem chama de a menor que encontrou na terra e desprovida de qualquer educação, em um instrumento de uma missão tão sublime, isto é, o triunfo da vontade divina. Ela recebe do Senhor, o próprio Senhor, é uma crucificação recorrente.
Depois de tudo o que mencionamos sobre sua longa e contínua permanência enraizada na cama como vítima por anos e anos, experimentando muitos sofrimentos espirituais e físicos, pode parecer que a visão desta Virgem desconhecida seria angustiante, como como ver alguém de coisas com todos os sinais de dor, com costas, como ver alguém de costas com todos os sinais de dor sofrida no passado e dos sofrimentos atuais e coisas do gênero. E, no entanto, há algo admirável aqui, vendo essa esposa do Jesus crucificado que passe a noite em êxtase doloroso e sofrimento de todo tipo, mas depois, havendo de dia, sentada na cama, trabalhando com a agulha e os alfinetes, nada, absolutamente nada aparece, nada de alguém aflito que sofreu tanto durante a noite, sem a aparência de algo fora do comum ou sobrenatural. Pelo contrário, ela se parece inteiramente com alguém saudável, feliz e jovial. Ela fala, conversa, ri quando apropriado, mas recebe poucos amigos. Às vezes, alguém com um coração perturbado confia nela e pede orações. Ela ouve com bondade, conforta, mas nunca chega a agir como profetiza, nunca uma palavra que possa sugerir revelações. O grande conforto que ela oferece é sempre uma coisa, sempre a mesma coisa, a vontade divina. Embora ela não passou nenhum conhecimento feito pelo homem, é abundantemente dotada de uma sabedoria totalmente celestial, a ciência dos santos. Sua maneira de falar ilumina e consola. Por natureza, não lhe falta inteligência. Ela estudou até a primeira série quando era pequena. Seus escritos estão cheios de erros, embora ela não esteja sem os termos apropriados em conformidade com as revelações que parecem instituladas por Nosso Senhor. Teologia profunda demais para o ser humano. Origem. Começo esta sessão citando as palavras do grande padre John Arintero, falando de alma que recebeu revelações particulares. Quem não ficaria admirado ao ver a maravilha das luzes e a sublimidade dos conceitos nas almas enriquecidas pelo Espírito Santo? Quem não se surpreenderia com a nobreza da linguagem que empregam espontaneamente sempre que a expressam as palavras ditas por Deus ou pela Virgem, enquanto as coisas ditas por conta própria são cheias de simplicidade e sinceridade? De onde vem essa
grandiosidade de ideias e a elegância e pureza de santo de estilo nas almas sem toda a cultura humana, que poder de sugestão poderia infundir neles de uma só vez a notável ciência que nunca estudaram os sublimes conceitos que não aprenderam com nenhuma outra pessoa? Isto é positivo. Isto contra o qual todos humano explicações são destruídas, por mais que possam recorrer às contágios, telepatia ou qualquer outra influência que não é sobrenatural. Padre tendo sido estabelecida a autoridade e a experiência de Aritero, podemos ver que neste pequeno parágrafo ele é capaz de mostrar implicitamente uma razão pela qual as revelações de Luísa devem ser verdadeiras. A grandiosidade, a elegância e a pureza das palavras de Jesus nelas não poderiam ter vindo da própria Luísa. Pois devemos lembrar as circunstâncias de Luísa, uma mulher leiga, sem instrução e que estava de cama durante toda a vida adulta. Agora alguém pode se esforçar para fugir da clara conclusão que estas circunstâncias apontam, insistindo que ela aprendeu verdades profundas da vida espiritual em suas muitas visitas a seus sacerdotes, diretores espirituais, mas essa evasão falha imediatamente quando se considera que o surpreendente grau de perfeição espiritual e teologia em suas transcrições das palavras de Jesus para ela é evidente no primeiro volume, que ela escreveu no início dos seus conhecidos com os sacerdotes. Mais importante, não temos motivos para acreditar que estes padres estavam lhe dando teológico instruções. Não é nisso que consiste a direção espiritual. De fato, isso seria bastante estranho, pois essa não era a missão deles. Eles foram enviados para abençoá-la e, portanto, libertá-la de sua rigidez, para celebrar a missa em seu quarto e dar-lhe a comunhão todos os dias, e para serem seus confessores e diretores espirituais. Devemos observar, no entanto, que a inclusão dessa seção é bastante supérflua. É preciso apenas abrir para qualquer página dos escritos de Luísa para ver imediatamente uma profundidade de significado que não poderia ser de origem humana. No entanto, pode ser útil compartilhar apenas alguns trechos que encontrei na minha própria leitura dos volumes de Luísa, que revelam
uma teologia profunda demais para um católico leigo sem instrução. A vontade restrita pelo bem. Embora este continue sendo um tópico contestado, os melhores filósofos ensinam com razão que a vontade, como faculdade da alma direcionada ao bem, é uma própria restringida por esse fim ao qual encontra sua própria natureza afixada. Isso é tão verdadeiro que a vontade nem sequer é ontologicamente capaz de querer o mal qual mal, isto é, não pode querer um mal porque é como é mal, mas apenas por causa da busca de algum bem ligado a esse mal, pois, de fato, nada pode consistir inteiramente no mal absoluto, na medida em que o mal é a privação de uma devida perfeição. Agora, não entendam mal. Isso não significa que não há mal ou que o mal é apenas aparente. Significa simplesmente que todos os atos maus consistem em desejar um bem menor em contradição a outro bem maior, como, por exemplo, um assassino psicopata que mata pelo prazer dele, está, está desejando o bem do prazer em contradição ao bem maior da dignidade da vida humana. Mas isto também é uma questão filosófica e teológica bastante técnica, não é? Com razão, abordando em nada além de tratamentos avançados de assuntos relacionados. Apesar de sua natureza avançada, esta está claramente contida nas palavras de Jesus a Luísa, pois vemos dizer: Minha filha, eu sou amor e fiz todas as criaturas amarem. Seus nervos, ossos, carne são tecidos com amor e depois de tê-los com amor, fiz o sangue fluir em todas as suas partículas, como se as cobrisse com uma roupa, a fim de lhe dar a vida de amor. Portanto, a criatura nada mais é que um complexo de amor, e ela não se move sendo por amor. No máximo pode haver variedade de amor, mas é sempre por amor que ela se move. Pode haver amor divino, amor a si mesmo, amor à criatura, amor mau, mas sempre amor. Nem pode fazer o contrário, porque sua vida é amor, criado pelo amor eterno e, portanto, levou ao amor por uma força irresistível. Então, afinal, mesmo no mal, no pecado, deve haver um amor que levou a criatura a fazer este mal. Jesus não tinha absolutamente nenhuma fé. Jesus não tinha absolutamente nenhuma fé e nenhuma esperança. Pode-se escandalizar-se ao ler esta declaração, mas é
perfeitamente ortodoxa e de acordo com os ensinamentos da Igreja, pois a fé requer a ausência de visão. E Jesus, sendo Deus, vê tudo, mesmo em sua natureza humana. Ele, ele, se, ele, se, ele cerra verdades divinas tão claramente que a fé não era possível. Esperança também não requer possuir aquilo que se espera. Mas Jesus, sem nada que uma alma no céu tenha, sempre teve a visão beatífica desde o primeiro momento de sua concepção. Portanto, ele não podia esperar o que já possuía. Estes ensinamentos não são exatamente o Catecismo 101. Na verdade, quase nunca são abordadas, exceto nos cursos avançados de pós-graduação em Cristologia, aos quais Luísa não teve acesso. Portanto, não surpreende saber que um dia Luísa orou a Jesus para tomar sua própria fé própria, inocente e, por mais compreensível que fosse essa oração, Jesus não hesitou em corrigi-la, como vemos na seguinte passagem. Eu estava orando de acordo com o meu modo usual, para fazer o que para fazer para o que fazer como se estivesse fazendo com nosso Senhor e, e com suas próprias intenções. Então eu estava recitando o credo e, sem me dar conta, estava dizendo que pretendia ler ter a fé de Jesus Cristo, para reparar tantas crenças e impetrar o dom da fé para todos. Naquele momento, ele se mudou para o meu interior e me disse: Você está errado. Eu não tinha fé nem esperança, nem podia tê-las, porque eu era o próprio Deus. Eu era apenas amor. Aqui, novamente, vemos uma advertência de Jesus de que, com todos as outras considerações à parte, é altamente improvável que tenha vindo da imaginação de uma mulher leiga sem instrução. A exaltação do casamento e as famílias. Na década de 1920, décadas antes da teologia do corpo tomar isso, ensino popular, Luísa, revelações exaltaram o casamento cristão mais do que qualquer coisa que eu já vi naquele período. Falar tão bem do casamento não teria sido uma tática prudente de um fraudador da década de 1920 que desejava ter suas próprias imaginações consideradas por outras pessoas na igreja. Revelações. De fato, podemos ver que essas palavras são poéticas e, acima de tudo, certamente não inspiradas decorrente. Jesus diz a Luísa: o casamento foi
elevado por mim e a um sacramento, a fim de colocar nele um vínculo sagrado, o sinônimo da Santíssima Trindade, o amor divino que encerra, assim, o amor que reinará no Pai, Mãe e Filho, a concórdia, a paz, era simbolizar a família celestial. Eu deveria ler, eu deveria ter na terra tantas outras famílias semelhantes à família do Criador, destinadas a a povoar a terra como tantos anjos terrestres para depois trazê-las de volta para povoar as regiões celestiais. Chamar o casamento de símbolo da Santíssima Trindade vai ainda mais longe do que a famosa descrição de casamento de São Paulo como simbolizando o vínculo entre Cristo e a sua Igreja. Exposições teológicas sobre a dimensão trinitária do casamento e da família tornaram-se mais populares recentemente nas obras de teólogos como o Dr. Scott Hahn, e estes são verdadeiros ensinamentos que edificam grandemente a Igreja. Até hoje, no entanto, há teólogos de mentalidade mais rígida que discordam de tais tratados, alegando falsamente que não é ortodoxo ver a própria Trindade no casamento e na família. Mas aqui vemos essas declarações décadas antes do tempo deles. Nos escritos de Luísa, a certa altura, o, a, a própria Virgem Maria diz a Luísa: todos os estudos são santos, o casamento também. Todos os estados são santos, o casamento também. Também em suas cartas. Luísa nunca hesitava em insistir em que essa maior santidade de viver na vontade divina é completamente alcançável pelos casados e, de fato, é essencial para quem está no estado casado. De fato, de todas as pessoas com as quais Luísa se correspondia, parece que ela levou mais a sério suas cartas escritas para um destinatário chamado Federico Abrecht, homem casado, pai e convertido à fé graças a Padre Pio, lendo sua alma. Depois disso, tornou-se comunicante diário e, justamente, com a esposa, franciscano de terceira ordem. Aliás, muito das fotografias mais famosas que temos do Padre Pio foram tiradas pelo senhor Abrecht, e seu próprio filho se tornou um padre católico que passou a trabalhar no Vaticano. Nós fomos lá, não para comemorar, mas para trazer grandes coisas para o bem das gerações humanas. Meu filho tomou o lugar de pai e rei nas famílias, e eu substituí a mãe e a rainha. Com nossa presença,
renovamos a santidade, a beleza, a ordem do casamento, formado por Deus no jardim do Éden, a de Adão e Eva casados pelo o Ser Supremo a fim de povoar a terra, multiplicar e aumentar o futuras gerações. O casamento é a substância da qual nasce a vida das gerações. Pode ser chamado de tronco a partir do qual a terra é povoada. Os sacerdotes, os religiosos são os ramos, mas se não fosse o tronco, nem mesmo os galhos teriam vida. Portanto, através do pecado, afastando-se da vontade divina, Adão e Eva fizeram com que a família perdesse e a santidade, a beleza e a ordem. E eu, sua mãe, a nova Eva, inocente, justamente com o meu filho, fui reordenar o que Deus fez no Éden. Eu me consisti como rainha das famílias e impetrou a graça que o Fiat divino reinava nelas para ter famílias que me pertencessem e eu poderia ocupar o lugar da rainha no meio delas, o lugar da rainha no meio delas. Além disso, meu filho, com a minha presença neste casamento, olhei para os séculos futuros, vi o reino da vontade divina na terra, olhei para as famílias e impelei por eles que simbolizassem o amor de Deus, a Santíssima Trindade, para que seu reino possa estar em pleno vigor. Vemos novamente Maria reiterando as próprias palavras de Jesus a Luísa, que a família é realmente um símbolo de Santíssima Trindade. Vemos Nossa Senhora sendo constituída por seu filho como rainha das famílias, restaurando a eles a beleza e a santidade que o casamento tinha no jardim. Nessa sessão também deve ser mencionada o quão altamente Jesus exalta os atos de um bebê, uma criança. Se algumas pessoas na época de Luísa eram culpadas de pensar na infância como um mal necessário no caminho para a vida adulta e adotavam uma abordagem sempre irritada e ranzinza das coisas referentes a bebê, criança pequena e crianças pequenas, essa mentalidade é o oposto do que é retransmitido nas seguintes palavras de Jesus para Luísa aqui, para dar um exemplo. Quem pode dizer, sendo removido o pecado original, que o recém-nascido não é inocente e santo? E se o batismo é dado um período de vida do bebê, mesmo para que o pecado real não entre em sua alma, o bebê não é um ato de vítima, não é um ato de minha vontade? E se ele
E se ele move seu passo, se ele fala, se ele pensa, se ele faz suas mãozinhas agirem, todos estes pequenos atos desejados e descartados pela minha vontade não são tributos e glória que recebemos? Talvez eles não tenham consciência, mas minha vontade recebe dessa pequena natureza o que ele quer. Dizer que cada pequeno passo de um bebê batizado é um tributo e uma glória a Deus é, obviamente, um grande elogio. E aqui também vemos um tipo de sabedoria e teologia subjacente a essas revelações cuja origem não pode ser explicada meramente termos humanos no corpo. Continuando e ampliando o tema na sessão anterior, sabemos que é precisamente por causa da bondade do corpo, mas pela falha concomitante em receber sua bondade, que o Papa São João Paulo II sentiu a necessidade de criar a teologia do corpo através de sua famosa série de discursos sobre o tema. Nas décadas anteriores a este discurso, não era comum ver pensadores católicos sérios com uma abordagem tão saudável e ortodoxa do assunto. E, no entanto, vemos precisamente isso nos escritos de Luísa. Por exemplo, Jesus disse uma vez a ela: Minha filha, é um encantamento de beleza ver a natureza humana que vive na minha vontade divina, coberta e escondida como sob um prado de flores, todas investidas pela luz mais compladecente. A alma, por si mesma, não poderia ter sido capaz de formar tantas variedades de beleza enquanto unida ela encontra as pequenas cruzes, as necessidades da vida, a variedade das circunstâncias, agora tristes, agora alegres, que, como sementes, servem para semear na terra da natureza humana, de modo a formar seu campo florido. A alma não tem terra e não pode produzir florescimento por outro lado, unidos ao corpo. Oh, quantas coisas bonitas ele pode fazer, ainda mais porque essa natureza humana foi formada por mim. Eu a moldei parte por parte, dando-lhe a forma mais bonita. Posso dizer que fiz como artesão divino e coloquei tal domínio ali, que ninguém mais pode me alcançar. Então eu o amei. Ainda vejo o toque das minhas mãos criativas, impressionando com a natureza humana, portanto, também é minha, pertence a mim. Mas Luísa nunca caiu no extremo oposto, agora visto hoje por alguns teólogos na chamada escola de nova lei natural, em que os bens do corpo são vistos como intrínsecos e essenciais que consagram o celibato, por exemplo, está quase desaprovado, em forte contraste com os ensinamentos magisteriais e a tradição sagrada. O celibato consagrado
é exaltado ainda mais nos escritos de Luísa, e Luísa é frequentemente conhecida por usar termos um tanto extremos em seu desejo de entrar no céu, até se referido, em alguns casos, a seu corpo como uma prisão, mesmo que essa termologia seja extrema. No entanto, esse equilíbrio de ortodoxia diante de fortes puxões de um lado ou de outro provavelmente não será o resultado da ingenuidade humana de alguém do calibre de Luísa. Exagero. É comum ouvir alguns estudiosos modernos muito orgulhosos de suas próprias pesquisas históricas concluir, sem poupar custos, em promover essa conclusão, que as escrituras devem ser simplesmente exagerando a maior parte do tempo. Aqui, eles julgam Deus por sua própria pecaminosidade humana, sabendo que eles mesmos caem no exagero, eles falham ou melhor, se recusam perceber que o exagero não passa de uma mentira, e uma mentira é um mal intrínseco. Deus, o próprio Deus, nunca pode cometer um mal, portanto, ele nunca pode exagerar. Luísa, mas inocentemente do que os estudiosos mencionados, certa vez supôs que Jesus devia estar exagerando, considerando o quão glorioso o que ele estava dizendo a ela. A ela era, e ela disse a ele: Jesus, minha vida, parece que você exagera um pouco, ou me manifestar até que ponto uma alma pode alcançar quem faz sua vontade. Conhecendo minha ignorância e sorrindo, Jesus me disse: Não, não, meu amado, minha amada, eu não exagerei. Alguém que exagerar pode ser enganoso. Seu Jesus não sabe como enganar você. Antes, o que eu lhe disse não é nada. Você irá receber mais surpresas. O argumento das reivindicações bíblicas como exagero dos modernistas não era popular até bem depois que Luísa escreveu essas entradas, e não é provável que ela pudesse ter essa resposta que Jesus deu à sua própria suposição. Ortodoxia perfeita em Mariologia. Embora o erro mais pro, pro, o erro mais prevalente em relação a Nossa Senhora seja diminuir sua glória, e esse erro não é apenas predominante entre os protestantes, mas também entre os católicos. Também é o caso de que alguns caem em erro oposto. Na maioria das vezes, são iniciantes que ficam tão impressionados com a gloriosa Mariologia que nos é dada pelos santos, que concluem que ela deve ser uma deusa de algum tipo, igual ou talvez superior ao seu Filho divino. Mas essa descrição, é claro, não é verdade, e as palavras de Jesus a Luísa são ao mesmo tempo a mais glorificadora de Nossa Senhora, que será encontrada em qualquer lugar, enquanto também é perfeitamente ortodoxa nessa glorificação, nunca caindo em nenhum tipo de abordagem, idolatria de Maria.
Jesus diz a Luísa: é como minha humanidade possuía não apenas a plenitude de minha vontade, como sua própria virtude, mas a própria palavra, assim como o Pai e o Filho Santo, como consequência de nossa inseparabilidade, superou de maneira mais perfeita Adão inocente e meu irmão, muito, muito mamãe. Eu vou voltar aqui só um pedacinho. Como o Pai e o Espírito Santo, como consequência de nossa inseparabilidade, superou da maneira mais perfeita Adão inocente e meu irmão. Muito mamãe, de fato, neles era graça, em mim era natureza, eles tiveram que atrair luz, graça, poder, beleza de Deus. Em mim havia a fonte nascente de luz, beleza, graça. Então, a diferença entre mim como natureza e minha própria mãe como graça era tão grande que ela permaneceu eclipsada diante da minha humanidade. Aqui vemos que Jesus, sendo a vontade divina por natureza, e Maria tendo tudo o que Deus tem pela graça. Não é somente alguns pensamentos ad hoc posteriores, distinção que, na verdade, não significa nada significativo. Pelo contrário, é uma enorme descrição com enormes implicações, tanto que a natureza de Jesus chega ao ponto de eclipse a mãe dele. Paixões em Jesus. A questão da natureza das paixões na humanidade de Jesus, embora debatida por muitos teólogos e filósofos, ainda falta uma resposta completamente clara. Nas revelações de Luísa, vemos o caminho ortodoxo, estreito sobre essa questão, percorrendo perfeitamente além de qualquer coisa que ela própria pudesse conceber independentemente. Por um lado, temos paixões claramente predominadas de Jesus. Para citar apenas um exemplo, ele ressalta que a felicidade é real nele, dizendo: e nos sentimos 2 vezes mais felizes, não porque não somos felizes sem a criatura, pois em nós a felicidade é a nossa natureza, mas porque vemos a criatura feliz que, em virtude de nossa vontade, se aproxima de nossa semelhança, ama com o nosso amor e nos glorifica com nossas próprias obras. Sentimos que o poder criativo de nosso Fiat nos reproduz e forma nossa vida e nossas obras no Criador. Coisas dessa natureza são frequentemente nas revelações de Luísa, isso sem mencionar a repetida tristeza que Jesus expressa a Luísa como verdadeiramente experimentada por ele diante da pecaminosidade do homem e de sua própria necessidade de castigar. Mas, por outro lado, temos entrada nos escritos de Luísa como as de 9 de fevereiro de 1908. Aqui lemos as palavras: não há paixões em mim. Alguns leitores consideram isso uma afirmação franca
de que Jesus Cristo é absolutamente sem paixões, mas isto está incorreto. Em nenhum lugar essa entrada inteira indica que é o próprio Jesus quem está falando diretamente. Em vez disso, nessa entrada vemos apenas um certo ele dando uma resposta a Luísa, fazendo uma pergunta ao Senhor. Compare isso com a entrada do diário. Imediatamente após, onde Luísa deixa claro que é o próprio Jesus falando diretamente com ela. Combine isso com o fato de que, em outros lugares, nos escritos de Luísa, Jesus deixa claro que ele tenho paixões, por exemplo, quando se trata de ela querer me amar. Nunca fico descontente, porque o amor é das minhas paixões, que afirma que Jesus tem amor como uma de suas paixões e também implica claramente, isto é, uma de que outras existem. O que isso parece dizer, então, é que a natureza divina, Senhor, é completamente sem paixões, mas a pessoa de Jesus, na medida em que a segunda pessoa da Trindade está hipostaticamente unida à natureza humana, tem paixões, num sentido. E o sentido é este: eles são pró-paixões. De fato, esse é um insigne cristológico completamente ortodoxo e tomístico. Também é um que não recebeu muita atenção. Em 2018, foi publicado um trabalho acadêmico intitulado As Paixões da Alma de Cristo, por um professor de teologia, Dr. Paulo Gondreal. Em sua descrição, vemos este livro faturado como um recurso inestimável para estudantes e estudiosos de teologia. Neste estudo, pioneiro e inigualável, Paul Gandrel quebra o silêncio da bolsa temista sobre este aspecto particular do pensamento do médico angélico, iluminando as fontes da doutrina de Tomás de Aquino sobre as paixões de Cristo, pois na Suma Teológica de Aquino, parte 3, questão 15, artigo 4, corpus, vemos que, de fato, havia paixões em Cristo. Mas eles eram completamente diferentes dos nossos, de três maneiras diferentes. Primeiro, no que diz respeito ao objeto, uma vez que em nós essas paixões muitas vezes tendem ao que é ilegal, mas não em Cristo. Em segundo lugar, ao que diz respeito ao princípio, uma vez que estas paixões em nós frequentemente impedem o julgamento da razão, mas em Cristo todos os movimentos do apetite sensível sugeriram da disposição da razão. Terceiro, no que diz respeito ao efeito, porque em nós estes movimentos às vezes não permanecem no apetite sensível, mas desviam a razão. Mas não é assim em Cristo, pois por sua disposição os movimentos que naturalmente estão se tornando para a carne humana permanecem tão apetitosos que a razão foi agora impedida de fazer o que era certo. Em muitos outros lugares,
Ao longo dos escritos de Luísa, vemos essa abordagem equilibrada, ortodoxa e tomista das paixões em Cristo, cuidadosamente mantida em um grau que teria sido impressionante se visto mesmo nas obras de um teólogo. Limbo e paraíso. Como todos os cristãos sabem, Jesus disse ao bom ladrão, sendo crucificado ao lado dele: Neste dia você estará comigo no paraíso. Ao examinar os vários lugares em que católicos e cristãos discutem esse incrível ditado sobre Jesus, encontra-se todo tipo de tentativa de interpretá-lo, visto que, de fato, parece estranho por várias razões, entre eles o fato de que os portões do céu não terem sido abertos até a ressurreição em Cristo dias depois. E parece estranho para alguns que o bom ladrão, Santo Dimas, não gastasse muito tempo no purgatório. Você encontrará algumas pessoas que emitem grandes especulações sobre pontuação, imaginando-se talvez a frase neste dia, devido à ausência de pontuação no grego original. Na verdade, não seja mais do que um lembrete desnecessário do que Jesus disse, o que disse em o dia em que ele disse o que disse. Não que Dimas estaria com ele no paraíso, esse não é o caso. Outros se perguntam se por paraíso Jesus quis dizer purgatório. Ele não o fez. Outros ainda, observando que Deus está fora do tempo, fingem que quaisquer afirmações que tenham algo a ver com o tempo e os assuntos divinos estão de alguma forma isentas das restrições da lógica. Eles não são. A maioria das pessoas, entretanto, simplesmente confessa sua confusão sobre este ponto. Mas Jesus, com poucas palavras, esclarece perfeitamente a Luísa. Com a minha presença, o limbo se tornou o paraíso. Que lindo! O desânimo, justamente com todos os justos que morreram até aquele momento, desceu ao limbo. Também Cristo, após a própria morte, desceu ao inferno. E o que, obviamente, não é uma referência ao inferno literal de punição eterna, habitada pelos demônios e pelas almas condenadas, mas sim ao mesmo limbo em que Dimas estava prestes a entrar, descer. Mas tendo o véu de sua carne temporariamente deixada de lado, a glória da presença de Jesus não estava mais oculta e sua presença. No limbo, portanto, imediatamente transfigurou-o inteiramente no paraíso no exato momento em que ele entrou. Isso toma as palavras de Jesus e Dimas literalmente verdadeiras. Como de costume, é altamente improvável que Luísa tenha entendido estes assuntos com o seu intelecto. Assim, podemos ver claramente a luz divina brilhando em seus escritos. Livre-arbítrio e visão beatífica. Os teólogos católicos de espírito ortodoxo ainda debatem se existem livre-arbítrio para os abençoados no céu. O enigma não é difícil de simpatizar. O céu deve significar segurança absolutamente garantida para toda a eternidade. Essa
deve ser uma realidade metafísica que não pode mais ser desfeita, pois um círculo pode ser enquadrado enquanto ainda é circular. Obviamente, garantir essa segurança não é difícil para o Deus onipotente, mas não seria de admirar que por sua concessão, significasse por definição que a liberdade de nossa vontade é aniquilada? A vontade de permanecer livre não significaria que, pelo menos concebivelmente, algum dia escolheria se rebelar e assim condenar-se ao inferno? Jesus responde a isso a Luísa. Você está em uma condição que é quase semelhante às condições do abençoados do céu. Eles não perderam seu livre-arbítrio. Este é um presente que dei ao homem, e seja o que for que der uma vez, nunca retiro. A escravidão nunca entrou no céu. Eu sou o Deus dos filhos, não dos escravos. Mas no céu, o conhecimento dos meus bens, da minha vontade e da minha felicidade é tão grande e tão vasto que estes são cheios até a borda, a ponto de transbordar, e assim a vontade deles não encontra lugar para agir. E enquanto são livres, o conhecimento de uma vontade infinita e dos bens infinitos até que estão imersos. Lava-os com uma força irresistível a usar sua vontade, como se não a tivesse considerando isso como sua maior fortuna e felicidade. Mas ainda assim, em liberdade espontânea e por vontade própria, o mistério de como a confirmação na graça desfrutada pelos abençoados no céu pode ao mesmo tempo ser uma garantia absoluta e eterna, de modo que cair dessa graça para o inferno não é sequer uma possibilidade metafísica, perseverando ao mesmo tempo a existência de sua liberdade. Vontade é aqui explicada lindamente por Jesus a Luísa. Os efeitos estamos livres, os eleitos estamos livres, mas o conhecimento da bondade de Deus é tão ótimo que irresistível, faz com que eles usem sua própria vontade sempre em perfeito acordo com a vontade divina, garantindo absolutamente a segurança eterna neste estado. Limites da humanidade de Jesus. Todos os cristãos sabem que Jesus é Deus e homem, e que, devido a essa realidade, nós o adoramos corretamente, mesmo corporalmente, devido à união hipostática. Mas os detalhes de mais avançado, a cristologia não é de forma alguma intuitiva ou amplamente conhecida. No entanto, as palavras de Jesus a Luísa transmitem um entendimento perfeito que não é razoável ver de alguém como o grau de educação teológica de Luísa ou a falta dela. Quando se estuda os ensinamentos de São Tomás de Aquino, por exemplo, ele aprende que nem mesmo a humanidade de Cristo pode compreender completamente a divindade. Isto ocorre porque o conhecimento perfeito de uma coisa não é outro senão a própria coisa,
e a própria divindade é infinita, enquanto a humanidade de Cristo, embora totalmente suprema, é, no entanto, uma coisa criada, porque começou a existir no tempo, mas todas as coisas criadas são, em certo sentido, finitas, incapazes de conter inteiramente dentro de si o infinito. Jesus transmite essa verdade a Luísa com as seguintes palavras: nem mesmo minha humanidade poderia incluir por si mesmo toda a imensidão da luz criativa. Eu estava completamente cheio por dentro e por fora, mas ó, quanto disso permaneceu fora de mim, pois o círculo da minha humanidade não possuía uma magnitude equivalente para incluir uma luz tão infinita. A razão para isso é que os poderes criados, de qualquer tipo que sejam, não podem esgotar o poder não criado, nem abraçá-lo e restringi-lo dentro de si. Amém, Fiat.